Olá, meus alunos. Hoje nós vamos começar o curso do Word. Eu comecei o curso pelo Excel, porque alguns alunos meus, eles pediram dicas, pediram para poder revisar, assistir de novo aulas. E aí eu decidi gravar primeiro o do Excel, tá? Muitos estão estudando para concurso e aí me pediram essas dicas e essas aulas do Excel. Mas para continuar o curso, hoje nós vamos começar o Word, tá? Então, como eu falei no curso do Excel, eu uso uma versão mais antiga do Office, porque assim quem tem o Office 2007 vai poder executar o que está aprendendo nas aulas, vai poder ter as funções, vai poder estudar da maneira que eu estou ensinando, e quem tem a versão mais nova também vai ter as mesmas funções. Isso aí não vai ter problema, tá? Então olha só, na primeira aula eu vou dar algumas regras para vocês que eu já percebi que muita gente que não tem um conhecimento do Word acha que simplesmente isso aqui é uma página em branco que é só digitar de qualquer jeito. Mas aí depois que ela quer aumentar um tamanho de um texto, mudar a cor da letra, alinhar, quer dizer, quando ela começa a formatar o texto, ela percebe que muita coisa começa a dar errado. Isso porque ela digitou o texto de uma forma errada. Então, para começar, aqui está a nossa área de trabalho. E essa página em branco indica a minha área que eu vou digitar o meu texto. Então, resumindo, seria a página que seria para impressão. Então, primeiro eu quero mostrar a vocês aqui que nós temos uma régua na parte superior, uma régua horizontal e uma régua vertical do lado esquerdo. Que isso aqui mostra a margem da página. Você pode ver que o cursor pisca um pouco mais para baixo e mais para a direita. Ele não pisca aqui no canto, né, da página, ele pisca mais para baixo, mais para a direita. Isso porque ele respeita essa margem, como nós temos no livro, como se tem um caderno. Então é normal começar a digitar daqui. Ah, mas eu poderia digitar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para cima? Pode. Mas aí você estaria desrespeitando algumas regras, porque a parte de cima ficou para cabeçalho e nós vamos ver como fazer um cabeçalho. Então vai precisar desse espaço. Do lado esquerdo, se porventura você vir encadernar o seu trabalho, perfurar, você vai precisar desse espaço. Então o normal é aí, tá? Aqui embaixo nós temos uma porcentagem, que é a forma que eu estou visualizando a página. Algumas pessoas acham que aumentando isso aqui ou diminuindo, está aumentando e diminuindo o tamanho do texto. Não é. Aqui você simplesmente está distanciando a folha de você e aqui está aproximando a folha. Como você aproxima, você vai ver um texto maior. Mas aqui é apenas o modo de visualização, tá? Então não importa se você usa aqui 160, 150, se você usa 100, aqui vai ser a forma mais cômoda para você digitar. Eu vou usar 150, vou deixar ele, né, médio, nem próximo demais, nem longe, vou deixar o ponto que eu visualize a página inteira. E a primeira regra de digitação é a seguinte: quando vocês estiverem digitando um texto, vocês nunca pressionam a tecla Enter, a não ser que você termine o parágrafo. Eu vou dar só um exemplo, tá? Eu vou começar aqui a digitar aleatoriamente, só para vocês entenderem, tá? Eu estou digitando palavras. Quando chega no fim da linha, eu não posso pressionar a tecla Enter como muita gente faz. Porque quando eu pressiono a tecla Enter, o Word entende que você finalizou o parágrafo. E você ainda não finalizou o parágrafo. Você só finalizou a linha. Então você pode continuar digitando normal e ele vai automaticamente para a próxima página. E aí você digita e assim até terminar o seu parágrafo. Então digamos que eu encerrei o meu parágrafo, ponto parágrafo. Como é que eu faço para digitar o próximo parágrafo? Aí sim você pressiona a tecla Enter. Pressionou a tecla Enter, aí o Word sabe que você terminou essa parte do texto e aí você pode já digitar o próximo parágrafo, tá? Ponto parágrafo, Enter. Muito bem. Então aqui, ó, usando a barra de rolagem, você pode subir ou descer a página.
ou o botãozinho mesmo do mouse de rolagem, tá? Então aqui eu tenho 3 parágrafos. Então agora que eu vou fazer a formatação. A formatação consiste em mudar o tamanho da letra, a cor, o alinhamento, negrito, o tipo da letra que eu vou usar, tá? Alguns podem estar se indagando por que é que tem esse sublinhado vermelho embaixo do texto, tá? Isso já eu explico. Então olha só, a primeira coisa que vocês têm que aprender é a selecionar um texto. Muitos já sabem uma forma de selecionar, né? Quem já tem aí uma certa noção de usar o computador, sabe que para selecionar um texto basta colocar o mouse na frente do texto, clicar o botão em segurar, ó, e ir passando o mouse por cima do texto, e por onde essa sombra passar, ó, se eu descer, ele vai selecionando. Então, aonde ficar marcado com essa sombra é a parte do texto que eu estou selecionando. A parte do texto que eu estou selecionando é a parte que eu vou usar para formatar. É a parte que eu vou mudar o tamanho da letra, que eu vou mudar a cor. Então, ó, é só clicar e arrastar o botão do mouse, ó, clicar e arrastar o botão do mouse, clicar e arrastar o botão do mouse. Tá bom? Então é assim que eu seleciono um texto. Só que existem vários tipos de seleção. Essa que eu acabei de mostrar é a seleção aleatória. Você pode selecionar só uma letra. Você pode selecionar 3 letras no meio de uma palavra, tá? Você pode selecionar só a última letra de uma palavra. É uma seleção aleatória. Mas existem seleções que vai agilizar a formatação. Por exemplo, a seleção de palavras. A seleção de palavras funciona assim. Basta você colocar o mouse na palavra e clicar 2 vezes. Quando você clica 2 vezes, ele seleciona só aquela palavra que você clicou. Vamos testar com outra. Clico 2 vezes. Ó, clico 2 vezes. Clico 2 vezes. Clico 2 vezes. Clico 2 vezes. Então, onde eu clicar 2 vezes, ele seleciona só aquela palavra. Essa é a seleção por palavra. Existe também a seleção por linha. A seleção por linha, você coloca o mouse do lado esquerdo, aí o mouse vira um cursor, uma setinha que aponta para a direita, tá? E basta mirar a linha e clicar uma vez, ó. Tá vendo? Você seleciona a linha, ó. Se quiser selecionar mais de uma linha, é só clicar, segurar o botão no mouse, ó, para baixo ou para cima, tá bom? E existe a seleção do parágrafo. A seleção do parágrafo, basta você clicar 3 vezes em qualquer lugar do texto ou do parágrafo, assim, ó. Coloca o mouse aqui no meio do parágrafo, em qualquer lugar. 1, 2, 3, ele seleciona o parágrafo. 1, 2, 3, seleciona o parágrafo, tá? Então isso vai evitar que eu selecione uma parte a mais do parágrafo. Às vezes eu só quero, né, colocar um negrito para aquela parte do texto, para aquele parágrafo. Às vezes eu quero colocar um itálico só para aquela parte. Então é assim que nós selecionamos. Seleção aleatória, clico, seguro e arrasto. 2 cliques, palavras. Do lado esquerdo, a linha inteira. E 3 vezes eu seleciono o meu parágrafo, tá? E por último, eu tenho a seleção do texto inteiro. Para selecionar o texto inteiro, basta colocar o mouse do lado esquerdo, como se fosse selecionar uma linha, e aí você clica 3 vezes. 1, 2, 3. Pronto, ele selecionou o texto inteiro, tá bom? Eu vou apagar esse texto, eu vou deletar, para continuar com o próximo assunto, que é a autocorreção e a ortografia. Pessoal, a autocorreção funciona assim. Tem palavras que você digita e por mais que você digite errado, automaticamente o Word ele corrige, porque tem um dicionário aqui no Word. Por exemplo, a palavra pão. Quando você digita e dá espaço, automaticamente ele colocou o tio no A, porque ele sabe que a palavra pão
tem acento. E outra, como foi a primeira palavra do parágrafo, automaticamente também ele colocou a letra P como maiúscula, tá? Outra palavra, palavra não, espaço, ó, automaticamente ele colocou um tio no A e colocou a letra N. Então tem palavras que no seu dicionário já tem uma autocorreção, que por mais que você escreva errado ou escreva faltando um acento, ele corrige automaticamente para você. Mas tem palavras que não tem nesse dicionário, principalmente nomes próprios. Tem palavras que você sabe que está correta, né? Como eu falei, nomes próprios, mas também tem dialetos, tem gírias que nós usamos, mas não tem no dicionário. E toda vez que você escreve uma palavra, que você digita uma palavra que não tem no dicionário, olha só o que vai acontecer. Vou colocar a gíria oxente. Oxente, nós falamos aqui no Nordeste. Oxente está certo? Tá certo. É dessa forma que nós escrevemos. Só que essa palavra não tem no dicionário. E por isso que apareceu esse sublinhado vermelho embaixo. E aí o que é que eu devo fazer? Olha só, você tem duas opções para fazer. Ou você deixa esse sublinhado vermelho, porque ele não tem problema. Na hora da impressão, esse sublinhado vermelho não sai. É apenas a visualização da tela, tá? Esse sublinhado aparece apenas aqui na hora da edição, só para mostrar que essa palavra ou está errada ou não tem no dicionário. Ou você pode ignorar essa palavra, né? Você pode colocar o mouse na palavra, clica com o botão direito e escolhe a opção ignorar. Pronto, sumiu o sublinhado vermelho. Isso fica à escolha, tá? Ou você ignora ou você deixa. Mas tem casos que vai aparecer esse sublinhado vermelho e essa palavra ela realmente está errada. Porque assim, o que é que a gente não encontra no dicionário? Nomes próprios, como eu falei, gírias e palavras erradas também nós não encontramos no dicionário. Então eu vou escrever aqui de propósito uma palavra errada. Vou escrever a palavra casa com Z. Olha o que vai acontecer. Apareceu um sublinhado vermelho embaixo. Não existe essa palavra casa com Z. Não tem no dicionário. Mas digamos que eu não sei como é que se escreve da forma correta a palavra casa. O que é que você vai fazer? Coloca o mouse na palavra, clica com direito e aqui vai aparecer, ó, alternativas de escritas dessa palavra. Então, ó, eu tenho caso, casa com S, cada, casal. Então, o certo é aqui, casa com S. E aí, ele fez a correção da palavra. Outra palavra é próxima sem acento. Nesse caso aqui, essa palavra já tem na autocorreção, ele colocou acento. Mas próxima com S, ó, próxima com S não existe. Então eu coloco o mouse aqui com o botão direito e escolho próxima com X. Tá? Vamos lá. Então assim funciona a correção do texto. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nós foi. Gente, a palavra nós está escrito correto. A palavra foi também está escrito correto. É tanto que não apareceu o sublinhado vermelho. Apareceu agora um sublinhado verde. O sublinhado verde, ele quer dizer que a concordância verbal está errada. Quer dizer, a escrita está certa, mas a concordância verbal está errada. Não existe nós foi. Ou é nós vamos, ou é eu fui. Então, ó, se eu clico no botão direito do mouse, também ele vai dar sugestões para a concordância verbal. Eu fui ou nós fomos. No caso, nós fomos. Mas olha só, isso só se faz também quando você termina o texto inteiro. Não fique parando toda hora para fazer as correções, que gasta muito tempo, tá? Então, nós já vimos aí a correção automática, que se a palavra tiver lá na lista de correção, ele automaticamente corrige
principalmente acentos quando falta, a correção do texto, que é o sublinhado vermelho, e a concordância verbal, que é o sublinhado verde, tá? Eu já tenho um texto aqui que eu deixei ele pronto para agilizar a aula. E esse texto aqui eu vou usar para mostrar a vocês a formatação, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu vou selecionar aqui o meu parágrafo. E aqui em cima, basicamente em todos os aplicativos vocês vão encontrar essa barrinha de formatação. Primeiro eu quero mostrar a vocês o tamanho, que está 11 como padrão, mas quando eu vou passando o mouse, ó, ele já vai me dando lá na real que tamanho vai ficar esse texto na página, tá bom? Existem algumas regras da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz que um texto convencional é digitado aí com tamanho entre 10 e 12. Tá? Então, quando vocês for digitar memorandos, ofícios, trabalhos de faculdades, de escola, o tamanho normal para se usar, no máximo, seria 12. E para títulos é 16 ou 18. Então, eu vou colocar aqui só para formatar, tá? Eu vou colocar tamanho 14. Tá vendo? Aqui embaixo está com 11, aqui em cima está como 14. Tá aí a diferença. Além do tamanho, eu tenho aqui a fonte, que na verdade é o tipo da letra. Deixa eu dizer logo a vocês, textos formais, tá? Como documentos públicos, trabalhos da escola, você não pode estar usando fontes animadas, fontes diferentes. Você deve usar, ó, ou essa fonte aqui chamada Arial, ou a fonte que imita a máquina de datilografia, a antiga máquina de datilografia, que é uma fonte que começa com a letra T. Eu vou descer aqui a lista. O nome dela é Times New Roman, que é essa aqui, ó, Times New Roman. Então veja a diferença do tipo da letra de cima e do tipo da letra de baixo, tá? Ela é o formato da máquina de datilografia. Esse Arial é muito usado em jornais, porque letra de jornal é muito pequena. Geralmente eles usam tamanho 8, tamanho 9. E essa fonte Arial ela é muito legível. Então, se você quiser um texto bem legível, você pode usar o Arial, tá bom? Ou usar o Times New Roman também, para documentos públicos é aceitável. Então, o tamanho da letra, o tipo da letra. E aqui eu tenho, ó, o N para negrito, S para sublinhado, e o I para sublinhado, e o I para o itálico e o S para o sublinhado. O negrito eu uso quando eu quero chamar a atenção de uma parte do texto, tá? Por exemplo, a História do Brasil. Eu quero chamar a atenção para a História do Brasil. Eu vou selecionar a História do Brasil e vou colocar o negrito. Ó, veja que ele chama mais atenção, ele ressalta no texto. O itálico, geralmente eu uso para nomes próprios, ou melhor, nomes para uma assinatura. Você digitou um ofício, embaixo você precisa colocar o nome da pessoa que vai assinar o documento. Nicodemos Cruz. Então, ó, eu uso o itálico para ele dar uma certa menção de um nome manuscrito. Ele deita um pouquinho o texto, ó, sem o itálico e com o itálico. Ele deita um pouquinho o texto. Isso aqui também nós usamos para nomes de cidades, para datas. É para isso que nós usamos o itálico. E o sublinhado é quando você quer grifar uma parte do texto. Por exemplo, Porto Seguro em 1500. Ó, sublinhado, ele passa um traço embaixo da palavra. Então, ó, está aqui tamanho, fonte, negrito, itálico, sublinhado. Nós temos também aqui, ó, a cor da letra. A cor da letra é claro e evidente que você vai usar se você tiver uma impressora colorida. Se você tiver uma impressora monocromática, uma impressora que só imprime preto, você deixa eles como automático. Até mesmo se você tiver uma impressora
colorida, deixa como automático, porque se porventura acabar a cor preta, ele substitui esse texto por outra cor. Tá? Ele imprime azul, se acabar o azul ele imprime de verde. Sempre ele procura alguma tinta que você tenha na impressora ainda para imprimir, tá certo? Então, ó, você pode selecionar o texto e mudar a cor da letra, tá bom? Então essa aqui é a barrinha de formatação. Então, para a aula de hoje, nós vamos ficar com a formatação do texto, a correção ortográfica e automática e as regras para digitação. E para encerrar, eu vou mostrar a vocês também como alinhar um texto. O alinhamento do texto, ele funciona assim. Dá uma olhada aqui do lado esquerdo. Veja que o texto, todas as linhas começam no mesmo alinhamento, tá? Ó, no mesmo alinhamento está o lado esquerdo, mas o lado direito não é assim. Uma linha terminou mais à frente, outra mais atrás. E aí entra o nosso alinhamento. O alinhamento, nós temos aqui 4, tá? Se você para o mouse em cima, aparece o nome. Alinhar à esquerda, centralizado, alinhar à direita e justificado. É comum, quando começa a digitar, estar alinhado à esquerda. É tanto que está marcado. Então, ó, eu vou alinhar o texto à direita. Então, o texto agora do lado direito vai estar todo alinhado, mas do lado esquerdo perdeu o alinhamento. Eu vou alinhar no centro. Alinhar no centro, ele funciona assim, ó, o mesmo espaço que ele deixa do lado direito, ele deixa do lado esquerdo. Tá? O mesmo espaço do lado esquerdo é o mesmo espaço do lado direito. Mas para textos, sempre nós usamos esse aqui, que é o justificado. O justificado, ele vai alinhar o texto do lado esquerdo e do lado direito. Você presta atenção que algumas palavras ficam mais afastadas uma da outra. O Word faz isso para poder compensar esse alinhamento, né? Para poder jogar o texto um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Mas aí ele deixa o texto alinhado dos dois lados. Eu vou alinhar os outros parágrafos, tá? E vou alinhar o texto inteiro. Vou clicar aqui 3 vezes e vou alinhar o texto inteiro. Pronto, está todo justificado. E o alinhamento centralizado, nós vamos usar sempre para títulos. Eu vou chamar esse de Brasil. Algumas pessoas que querem digitar títulos fazem assim, ó. Eles dão um monte de espaço, espaço. Dá lá um monte de espaço para poder digitar, ó. Ah, cheguei aqui no meio da folha, aí digita Brasil. Só que tem o seguinte, quando ele for aumentar o tamanho da letra, olha o que vai acontecer. Ó. Ele já vai sair do alinhamento, ele vai mais para a direita, mais para a esquerda, porque não é assim que digita um título. O texto inteiro é digitado do lado esquerdo. Depois que ele está pronto, você seleciona o texto e centraliza. Esse centralizar vai garantir que o texto sempre vai estar no centro. Por mais que você aumente o tamanho do texto, tá? Que se aumenta o tamanho do texto, o texto sempre vai estar no centro. É por isso que deve usar o alinhamento centralizado, tá? Algumas pessoas precisam digitar datas. Hoje é dia 3/8/2018. Sexta-feira. Data, sempre nós colocamos ele do lado direito. Aí tem gente que quer fazer também assim, ó, dando espaço até chegar do lado direito. Só que aí já tem um problema. Se você selecionar para aumentar o tamanho, ele já pula para outra folha, ó. Então está errado. Nesse caso, você digita do lado esquerdo e alinha à direita. Então, assim como qualquer formatação, digita o texto inteiro e depois faz o alinhamento, tá? E hoje nós encerramos a primeira aula do Word.